Olá, aluno, olá, aluna, sou a professora Estela e voltamos com mais uma aula de português. Hoje daremos prosseguimento à nossa série de vídeos de revisão. Porém, vou acrescentar um conteúdo ainda não passado, ou seja, preste atenção. Isso é matéria nova, tá? Então me acompanhe aí. Estrutura das palavras. Estudar a estrutura da palavra é conhecer os elementos formadores da palavra. Isso ajuda a entender melhor o seu significado. Leia. Na incerteza de sua resposta, fica o meu abraço e o meu adeus, Pedro. Observe a palavra incerteza, tá aí grifado para você, certo? Tem destaque. E veja como ela se fragmenta. Incerteza, certo? É observado facilmente a existência de 3 partes na palavra. Acho que até essa aula você não tinha noção de que as palavras elas podem ser divididas, certo? Não em sílabas, mas em morfemas. Nós vamos aprender isso agora. As palavras são formadas por determinadas partes, chamadas de morfemas. Acompanhe comigo aí. Morfemas são pequenas partes portadoras de sentido que, reunidas, formam as palavras e dão sentido pleno a elas, certo? Então, o que isso significa? Cada palavra ela é composta por alguns elementos. Aqui nós vamos estudar alguns elementos. Mais à frente, nós estudaremos outros elementos da estrutura da palavra, certo? E você percebeu que a palavra incerteza, ela se fragmentou em 3 morfemas, ou seja, 3 pequenas partes que portam um sentido, que tem um sentido. E é isso que nós vamos ver agora, certo? Observe, favorecer, favorável e desfavorável. Prestou atenção? Eu tenho aí a parte que está destacada nessas 3 palavras, então vamos estudar. Nessas palavras, o elemento favor é comum a todas elas. É a parte delas que não muda. A esse elemento damos o nome de radical. Prestou atenção? Eu tenho aí em cima 3 palavras, favorecer, favorável e desfavorável. Eu destaquei a palavra favor. E se você observar, as 3 palavras, elas contêm essa palavra favor e é esse elemento que não muda, ele não sofre mutação. Radical é o elemento básico e significativo da palavra e é também a sua parte principal. Ou seja, é a partir do radical que eu vou construir outras palavras, tá? A gente viu parte disso lá nos substantivos derivados, mas você vai compreender o processo que se dá lá aqui nesta aula. Então, continue aqui comigo. Observe o seguinte grupo de palavras: livro, livrinho, livreiro e livreco. Você observou aí que eu tenho aí livre, né, sem o E, L-I-V-R, destacado aí e separado pelo hífen. E após eu tenho a continuação desta palavra. Prestou atenção? Então vamos analisar. O elemento livre serve de base para o significado imutável, ou seja, a base da minha palavra, o radical da minha palavra é livre, né? E ele não muda em nenhuma das opções de palavras, certo? Mais alguns morfemas, certo? Que são os afixos. Eles são prefixo ou sufixo. O prefixo, ele se agrega, são elementos que se agregam no começo do radical da palavra, certo? E o sufixo, ele se agrega no final do radical desta palavra. Vamos mais algumas palavras para você compreender melhor o que é o prefixo, o sufixo e o radical da palavra, certo? Vamos também ver as possibilidades de palavras, né, com base no radical desta palavra. Vamos lá. Eu tenho aí in, prefixo, at,
radical, e ivo, sufixo, formando assim a palavra inativo. Um outro exemplo de palavras com o radical at está aí do seu lado. Desativado. Eu também posso, com esse radical, ter a palavra ativistas, atividade. Tenho aí inativo, enfim, né? A gente tem aí várias possibilidades de formar palavras a partir do radical. O que é o radical? É aquela parte da palavra base que não muda, que não sofre mutação de forma nenhuma. Outra palavra aí. Em, prefixo, pobre, radical, esse, sufixo. A palavra que eu tenho é empobrecer. Observe que o radical da palavra, desta palavra empobrecer, é P-O-B-R, certo? Então, outro exemplo, com esse radical seria a palavra pobreza. Eu poderia falar pobrezinho, pobremente, enfim, né? A gente forma várias palavras com base do radical, certo? Mais uma palavra aí, prefixo inter, radical nation, sufixo ao, formando assim a palavra internacional. Meu radical é nation. Nós temos aí a palavra nacionalidade. Desinência são elementos terminais indicativos da flexão da palavra. Existem dois tipos de desinências, nominais e verbais. Nessa videoaula, no momento, né, a gente está aqui trabalhando a estrutura das palavras, né? A gente só vai trabalhar com a desinência nominal. Mais à frente, quando a gente estuda as classes gramaticais, né, que a gente já começou estudando o substantivo, que é a primeira classe gramatical, quando a gente chegar lá mais à frente, a gente vai ver a desinência verbal, certo? Para a gente aqui, só o interessante é a desinência nominal. Então, acompanha aí comigo. A desinência nominal indica a flexão de gênero, masculino e feminino, de número, que é o singular, e o plural dos nomes, certo? Prestou atenção aí? Então, vamos lá. Exemplo, eu tenho aí o primeiro exemplo de desinência nominal com relação ao gênero, certo? Eu tenho aluno, observe que o O ele está separado e destacado para você, e eu tenho a sua variação também para aluna, certo? Aí eu tive o que? A variação de gênero, e eu também tenho a variação de número, que é o S que você está vendo aí no seu exemplo também, alunos e alunas. Certo? Lembrando a você que a desinência também é um elemento morfológico, certo? Vamos ver agora a palavra cachorrinhos e veja que se divide em 4 elementos. Eu tenho aí o radical, que é cachorro, e este é o elemento base da palavra, ou seja, aquela que contém o significado, certo? Eu tenho o sufixo indicativo do diminutivo, que é INH, certo? Cachorrinho, que indica que a palavra é um diminutivo. E eu tenho a desinência nominal, a flexão do gênero, que é o, ou seja, eu estou falando cachorrinhos masculinos, que indica que a palavra é masculina. Eu tenho também a desinência nominal, que é a flexão de número, que é o SI, certo? Indica que a palavra encontra-se no plural, ou seja, você prestou atenção que eu peguei a palavra cachorrinhos e dividi ela em várias partes, e aí cada parte ele me dá uma informação, certo? A gente viu o radical, a gente viu o sufixo que indica o diminutivo, a gente viu a flexão de gênero e a flexão de número com as desinências nominais, certo?
Quanto à formação, as palavras podem ser primitivas ou derivadas, simples ou compostas. Nós vimos isso aqui lá na aula de substantivo. Se lembra disso? Então, palavras primitivas não se originam de outras da mesma língua. Exemplo, a palavra livro. Simples tem apenas um radical. Exemplo, caixa, certo? Toda aquela palavra que tem um radical só, certo? E compostas apresentam mais de um radical. Por exemplo, aguardente. Então, vamos lá. Você aprendeu até agora que as palavras, elas se fragmentam em pequenos elementos chamados morfemas, certo? E aí eu tenho o radical da palavra, eu tenho os afixos, que são o prefixo ou sufixo, que é posto à frente ou atrás do radical desta palavra. Nós também temos as desinências, nós aqui estamos trabalhando com a desinência nominal, certo? Então, temos a desinência nominal, que vai trabalhar com a flexão do gênero e do número, tá? E a gente tem a questão da formação das palavras também, que já não é um elemento mórfico propriamente dito, tá? A gente está aqui classificando as palavras, seria a classificação das palavras quanto à sua formação, que são, elas se classificam em primitivas, aquela palavra que ela não se deriva de outra, ela forma outra, ela é a base para formar outras palavras. Temos as palavras derivadas, que são formadas a partir desta palavra primitiva, temos exemplo aí, livraria, certo? O meu radical, como a gente já viu esse exemplo lá atrás, seria LIVR, correto? Seria o radical da primitiva. A derivada, eu mantenho esse radical LIVR e acrescento aria. Existem outros elementos mórficos aqui que a gente não está trabalhando agora, certo? É só para você compreender como que é formada a estrutura da palavra. Existem mais alguns elementos aqui que no momento, isso não vem ao caso da nossa aula, não está na competência da nossa série, tá bom? Nosso ano, que é o 6º ano, estudar essas outras partes das estruturas da palavra. Então, vamos lá. Temos a palavra simples, com formação simples, ou seja, eu tenho apenas um radical, que nessa palavra nós temos exemplo da palavra caixa. O nosso radical aí seria CAIX. Outras palavras, caixote, caixão, certo? E as palavras que são formadas, que são compostas, certo? Por exemplo, eu tenho aí a palavra aguardente. Eu teria 2 radicais, água e ardente. Aí a gente aí trabalha com outros elementos de estruturas de formação das palavras. A gente vai ver isso mais à frente. Espero que você tenha compreendido esta videoaula, que você não tenha ficado com nenhuma dúvida com base na formação das palavras. Porém, se você ficou com alguma dúvida, você pode estar revendo esse vídeo ou entrando em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente conversa mais a respeito disso, tá? Está indo atividades propostas com base nessa aula. Espero que vocês façam com êxito, tá bom? E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.